Ei, gente, muito boa tarde pra você, Globo Esporte no ar nessa sexta-feira. E vamos embora, sem rodeios, direto ao ponto. Amanhã o Galo recebe o São Paulo no Mineirão. O jogo não vai ser na Arena MRV, porque vai ter show do Paul McCartney. Mas tem o Paulinho, né? O Little Paul. E a torcida vai lotar o Mineirão, né, Rafa? Boa tarde. Boa tarde, Maurício. Boa tarde para todo mundo que está acompanhando a gente no GE. Até o momento, 45 mil ingressos vendidos. Expectativa aí de Mineirão lotado, até porque o Galo tá na briga aí pelo título do Campeonato Brasileiro nessa reta final da competição, mas o técnico Luiz Felipe Scolari pode mexer na defesa, isso porque o lateral direito Saravia e o zagueiro Lemos, eles sentiram dores depois da partida contra o Flamengo, até foram substituídos. Ontem fizeram fisioterapia e tem treino às 3h30 da tarde aqui na cidade do Galo, e aí vão ser avaliados melhor. O Hever, nessa situação toda, pode pintar como titular na zaga. O Hever, que já anunciou a aposentadoria, ele pode aparecer no time titular, até porque o Gemerson também tá suspenso, vai cumprir suspensão. Agora uma última informação, o Batalha volante que tá no departamento médico, renovou com o Atlético. Ele fica até o fim de 2025, Batalha que chegou e foi muito importante ao longo da temporada. Volto contigo, Maurício. Rafaela Potter, muito obrigado pelas informações, bom trabalho pra você. Vamos pro intervalo rapidinho, já a gente fala mais do Galo. O antes e o depois do time do Filipão tem seleção brasileira e os gols da rodada de ontem do Brasileirão. O Grêmio venceu, se garantiu na Libertadores e rebaixou o Goiás. Não sai daí que tem muito Globo Esporte. Vamos continuar falando de Campeonato Brasileiro, porque amanhã, você sabe, o Galo volta ao Mineirão para jogar contra o São Paulo. O jogo é às 9 da noite. Vai ser um jogaço fundamental no sonho do atleticano de conquistar o título. E quem diria, né? Aquele mesmo time que passou 10 rodadas sem vencer, daria essa voltaça por cima. Para quem achou no fim do primeiro turno que o campeonato tinha acabado. Na área pro Hulk de direita! Gol! Dele! Nos deram a chance de brigar por algo mais que... Não nos deram. Nós fizemos a nossa chance, nós fizemos por merecer. O Atlético é candidato ao título brasileiro. Dentro do G4 do Brasileirão, a 3 pontos do líder Palmeiras, vivo na briga pelo título. Um lugar que o torcedor atleticano talvez até imaginasse ver o time antes do Brasileirão começar. Porque quando o campeonato começou... Não dava pra imaginar, porque o Galo perdeu, nunca ficou 10 partidas sem ganhar. O Galo morreu. E além do brasileiro, as eliminações precoces na Copa do Brasil e na Libertadores fizeram até os principais jogadores do elenco serem questionados. Não tem quem me cornete, né? Não é verdade? Só que a corneta maior da torcida foi pra ele. O Atlético segue sem vencer sob o comando do técnico Luiz Felipe Scolari. Já tava pedindo o técnico, mudança do elenco geral. O técnico é porque o técnico é ruim. A virada de chave com Luiz Felipe Scolari veio na vitória fora de casa contra o São Paulo, na 18ª rodada. O aproveitamento do time foi de 47% no primeiro turno, que também teve Kudê no comando. Na segunda metade do campeonato, esse número passou para pouco mais de 70%. É a melhor campanha do retorno do Campeonato Brasileiro. E muitos desses bons resultados vieram com um marco na história do clube também nesse segundo semestre. A estreia da Casa Nova. Em 9 jogos na Arena, o Galo somou 21 pontos. No Mineirão e no Independência pelo Brasileiro, foram só 12 pontos em 9 partidas. E se em algum momento criticaram esse cara, hoje, Paulinho reina absoluto na nova casa. É o primeiro gol no novo estádio do futebol brasileiro. Então, brilha Paulinho! O Galo celebra sua história em casa. São 8 gols na Arena e a artilharia do campeonato, que tem conquistado até torcedores rivais. E quando a palavra é redenção... Lá vem o Galo, lá vem Edenilson! Num gol pra levar o Filipão pra grama! Era
difícil prever que Edenilson estaria no meio desse abraço, na vitória que manteve o Atlético vivo na briga pelo título. Olha, acho que pelo que a gente vem fazendo ultimamente, a gente merece acreditar, né? O Atlético, ele pegou uma maneira de jogar e pegou algo do Felipão, que é o ter paciência em todas essas fases do defender. Muitas vezes não é nem ele que está dando treinamento, mas ele está avaliando o que está acontecendo. E quem criticou, perdoou. Até o momento, né? Porque não acabou o ano. Vamos viver o presente. O presente já tá empregado. Hoje é o melhor do Brasil. Filipão, te amo. Fica no Galo mais 2 temporadas. E depois do intervalo... Álvaro Damião está chegando, primeiro tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Tudo bem, Álvaro? Um abraço, boa tarde. Tudo jóia, um abraço pra você, um abraço pros ouvintes do Rádio Esportes. Jogadores do Atlético vão treinar à tarde. É o treinamento que fecha a preparação do Galo para a decisão de amanhã, 9 da noite, contra a equipe do São Paulo, no Gigante da Pampulha, no Mineirão. Torcedor que tá perguntando sobre ingressos, tem que acessar ingressos.galonaveia.com.br. A procura é muito grande, então acesse rápido ingressos.galonaveia.com.br para comprar o seu ingresso de forma online para o jogo do Galo amanhã, a despedida do Atlético no Campeonato Brasileiro diante de sua torcida, já que a última partida do Galo será contra o Bahia na quarta-feira da semana que vem em Salvador. Para este jogo, daqui a pouco a gente fala do time, a gente fala das preocupações do técnico Luiz Felipe Scolari, mas primeiro vamos chamar o Henrique André aqui no Rádio Esportes, Henrique André do nosso digital. Ele conversou com o Ricardo Guimarães, que é o presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, ex-presidente do Galo. Muitas coisas foram faladas sobre a visita do ex-presidente do Atlético, hoje presidente do Conselho, Ricardo Guimarães, ao Papa. Reinaldo também estava por lá. O Henrique André traz os detalhes e as informações dessa entrevista pra gente aqui no Rádio Esportes. É isso mesmo, Damião. Pois é, ontem eu estive com o Ricardo Guimarães lá na sede do Atlético, ele que é um dos investidores da SAF do Galo e também presidente do Conselho Deliberativo, para saber como é que foi essa viagem ao Vaticano, uma comitiva de atleticanos para conhecer o Papa Francisco. Olha só o que ele nos contou. Foi um encontro do Atlético, dos dirigentes do Atlético. Ele também não costuma receber dirigentes de delegação oficial de clube de futebol. Nos recebeu até no momento íntimo, informal, porque como ele teve essa pequena gripe no sábado, ele cancelou alguns compromissos e o encontro não foi aonde normalmente ele recebe as delegações, um lugar mais fechado, mais frio. Então foi muito informal. E ele, apesar de ter tido esse contratempo, ele estava bem disposto, bem humorado, nos recebeu com muito carinho, fez um pequeno discurso sobre o futebol, para os dirigentes do Atlético. Bom, tá aí então o Ricardo Guimarães, presidente do Conselho Deliberativo do Atlético, investidor da SAF, falando sobre o encontro com o Papa Francisco. Mas eu faço um convite para você que está acompanhando o Rádio Esportes. No nosso canal de YouTube tem a entrevista completa e tá muito legal. O Ricardo contou muito mais coisas e se eu fosse você, não perderia. Tá certo, Damião? Tá certo, obrigado, Henrique. Meio-dia com mais 3 minutos. O ex-presidente do Atlético, hoje presidente do Conselho, Ricardo Guimarães, falando ao nosso Henrique André aqui no Rádio Esportes da Itatiaia. Até o Reinaldo foi com eles e o Papa deve ter falado pro Reinaldo, falou assim, você deveria ter jogado o São Lourenço. Jogava, hein? Jogava muito, né? Tá louco, hein? Jogava muito. E eu não vi ao vivo, né? O Simões viu ao vivo, né, Simões? Sim, dos meus vídeos. Eu vi só vídeos. Mas não, é impressionante a idolatria. Eu falo isso, claro, porque o Papa, pra quem não sabe, é torcedor de São Lourenço da Argentina. O Reinaldo é um dos maiores gênios que a gente teve no futebol brasileiro, né? O Reinaldo tinha uma facilidade absurda de leitura de jogo e eu acho que o mais genial do Reinaldo, né, é que ele sabia jogar sem a bola com uma facilidade absurda. Eu acho que isso é uma grande qualidade. Uma grande qualidade. Esse jogo de sábado, amanhã, contra a equipe do São Paulo, pode ser o jogo de despedida do Hever com a camisa do Atlético. E por que o jogo de despedida do Hever? Muita gente perguntando, não, isso em Belo Horizonte, né, Damião? Porque tem um jogo na quarta-feira contra o Bahia. Não, o Hever já havia programado, já havia conversado, inclusive, com a diretoria do Atlético, porque ele tem uma programação a cumprir com a CBF sobre os cursos que ele está fazendo na CBF e não jogaria a partida contra o Bahia. Mas acredito também que toda essa programação tenha sido feita antes do Atlético
chegar na situação em que pode chegar no jogo contra o Bahia, né? E sem mudar o calendário nacional, né? O campeonato terminaria esse fim de semana, né? Passou pra quarta-feira, mexeu com a programação de todo mundo, né? Mexeu com a programação de todo mundo. Agora, ele reavalia isso e joga contra o Bahia, porque pode ser o jogo do título ou não? Essa é a pergunta que eu deixo pro Hever, pro Hever e pra vocês aqui, claro. Não, ele joga, primeiro porque ele pode ser necessário, bem mais do que se imaginava, né? O Lemos é dúvida. Nesse jogo, o Gemerson tá suspenso, então já no próximo partido o Hever pode pintar. Ele deve ser titular contra a equipe do São Paulo amanhã, se não der pro Lemos. Então, e aí depois tem um jogo com o Bahia. O Atlético ainda precisa se cravar no G4, né? Cravar a sua posição. Quanto mais à frente ficar no Campeonato Brasileiro, melhor. Se for vice, a premiação é melhor do que se for terceiro colocado, melhor do que se for quarto colocado. Então pode ser que o Galo precise do Hever dentro do campo, que era uma coisa que não era imaginável, porque o Atlético tinha Lemos, Gemerson, Fux, Igor Rabelo, aí o Hever imaginava realmente que não ia jogar. Agora, como mudaram realmente... E que ninguém iria jogar, até porque não ia ter o jogo. Não ia ter o jogo. Então, eu acho que talvez o curso do Hever vai ter que dar uma adiada aí. O que faz, Simões? Defensivamente, Simões, o Atlético tem uma temporada especialíssima, né? Porque é o Galo com a melhor defesa do campeonato já há certo tempo, inclusive contra o melhor ataque do campeonato no fim de semana. No meio de semana agora, contra um ataque poderosíssimo que é do Flamengo, não levando gols. E vem alternando bastante, né? Começa a temporada onde a dupla titular de zaga, que era prevista, era Bruno Fux e Gemerson. Já jogou Lemos e Gemerson, já jogou Lemos e Fux e Gemerson, Rabelo chegou a ser titular no meio da temporada. Os zagueiros do Atlético todos em bom nível nessa temporada, né, Simões? O Gemerson com esse momentinho agora dele também, mas voltando também a jogar bem, né? Agora o Cirilo, tem um aspecto, né, que assim, é um grande mérito do Filipão, porque o Atlético tem a melhor defesa do campeonato, principalmente pelo desempenho no retorno. O Galo jogou 17 vezes e sofreu só 10 gols. Ele tem no campeonato inteiro, são 27, né? Então, quer dizer, claro, tem 2 rodadas ainda a serem disputadas, né? Mas o Atlético faz um retorno espetacular e a gente valoriza o ponto, valoriza os gols, né? O Galo tem os dois atacantes do Galo estão brigando pela artilharia do Campeonato Brasileiro, mas o retorno do Atlético é espetacular também, porque ele sofreu só 10 gols em 17 jogos. Posso trazer uma polêmica aqui, Cirilo? Pode. Que não é polêmica pra mim, porque o ataque do Campeonato Brasileiro é Soares, Paulinho e Hulk. Talvez ele teria o Tiquinho Soares, porque, né, o Caiu início do Botafogo, retorno, né? mas a queda foi vertiginosa. O ataque a seleção do campeonato, o ataque tem que ser Paulinho, Hulk e Soares. Tem que ver se vocês vão querer colocar 3 atacantes, né? Aí a minha seleção. E digo mais, hein? A minha teria 3 atacantes. Mas o Hulk vocês estão. O Hulk pode colocar até do jeito que você quiser. Hulk, vocês Soares estão e Paulinho elogiando a defesa do Atlético, eles esqueceram de um ponto fundamental. O Galo tem o melhor goleiro do campeonato. Disparado. O Everson é o melhor goleiro do campeonato. A defesa que o Everson fez na cabeçada do Bruno Henrique é coisa de cinema. Aquele gol mudava o jogo, traiu o Flamengo pra dentro do campo, o estádio lotado. O que o Everson tá pegando é um absurdo. Hoje é mais que o Bento, é mais que o Everton, é mais que o Perry, que foi um pouco de invenção. Ô, Léo, o Bento outro dia decidiu um Corinthians até do Paraná. O Bento pega muito. Pega muito. O Bento pega muito. A gente não vê o Everson cometer essas... E aquilo essas que falhas. ele fez do Bruno Henrique, ele fez diversas vezes. A gente só puxar na memória. Contra o Cuiabá na Arena MRV, um jogo difícil, um sábado à noite, tava 1-0. Ele fez uma defesa daquela. Ele faz repetidas vezes. E quem cresceu também nos últimos jogos, principalmente, era renegado. Estava renegado para a torcida e para o grupo. E de repente aparece no time do Atlético e aparece muito bem, completa amanhã 50 jogos com a camisa do Atlético. Ele vai dar entrevista coletiva hoje à tarde na Cidade do Galo, é o Edenilson. O Edenilson apareceu muito bem. No começo, até a gente se assustou. Falava, vai colocar o Edenilson e colocou contra o Grêmio. Colocou contra o Grêmio, ele foi bem. Contra o Flamengo, não só foi bem, como fez um dos gols do Atlético. Ele é o entrevistado de hoje na Cidade do Galo, entrevista coletiva com o Edenilson, que amanhã completa 50 jogos com a camisa do Galo. Amanhã, tem muita gente perguntando, vai vender o copo do Galo lá no Mineirão? Vai. Não é só lá na Arena MRV, não. Mando de campo do Galo tem copo do Galo. E amanhã tem um copo pra lá de especial. Tem o copo Eu Acredito, que esse é da massa atleticana.
Eu acredito, tenho certeza que o pessoal gosta porque esse grito é da torcida atleticana. Tem um copo Eu Acredito e tem um copo especial do Hever, que é o segundo da série Ídolos Alvinegros. O Hever se despede do Atlético, se despede do futebol e o copo do Hever será vendido amanhã lá na Esplanada do Mineirão, no jogo do Galo contra a equipe do São Paulo. Chegando na Esplanada do Mineirão, não deixe de comprar o copo do jogo, o copo do Galo, o copo do Eu Acredito, o do Hever. Ficaram lindos, ficaram maravilhosos. Daqui a pouco eu volto, Cirilo. Quando eu voltar, eu explico um pouco mais sobre essa defesa do Atlético, que pode não ter o Saravia, pode não ter o Lemerson e já é certo que não terá o Gemerson. Boa! É, e a torcida aí, tá vai. vendo? A torcida toda acredita e tem que acreditar mesmo. Até porque, pra mim, o Palmeiras não vence os 2 jogos que ele tem. Aí, ó. Eu falo aqui. Vamos salvar essa, Damião? Pode salvar. Pra mim, o Palmeiras não vence os 2 jogos que ele tem. Não tô falando que ele vai perder. Eu estou falando que, pra mim, o Palmeiras soma no máximo 2 pontos nos próximos 2 jogos que ele tem. E o Atlético vai ser campeão com 69 contra 68. Aí, ó. Vamos ver, hein, torcedor? Vamos ver. Jogos importantíssimos, grandes esse fim de semana. E um detalhe importante, uma lembrança importante. Esse Atlético e São Paulo, do turno, marcou uma virada de chave pro Atlético, né? O Galo vinha 10 jogos sem vitória. 9 com o Filipão, 1 ainda com o Eduardo Cudê. E naquela ocasião, o Atlético venceu por 2-0, um gol do Hulk do meio da rua, logo no comecinho, né, com 3 minutos de jogo, uma falta do meio da rua, e um outro gol do Pavão cobrando pênalti no segundo tempo. Foi o gol da virada de chave pro Atlético, e o Atlético agora reencontrando esse adversário, que está de férias, né, o feliz 2024 para o Tricolor, né? E que conseguiu uma vitória importante contra o Bahia, né, ajudando a turma toda que briga lá embaixo, mas... e a pontuação, né, Cirilo? Porque tinha alguma coisa ali, o São Paulo tinha 47, pode ser que no pior dos cenários do mundo, a lua, eclipse, São Paulo conseguiu vencer o jogo, agora o Dorival vai dar férias pra rapaziada e cabe ao Galo jogar com a mesma intensidade que foi contra o Grêmio, mesma intensidade que foi contra o Flamengo, respeitar o jogo, a importância do jogo, a turma sabe muito bem disso, não só a chance de ser campeão brasileiro, mas de fixar no G4 e cada vez uma posição à frente. Gente, muitas vezes a gente foca só no título, é lógico que é o mais legal, cara, ser campeão é o mais legal, mas para o clube, ficar em quarto ou ficar em segundo faz diferença, porque nas finanças faz diferença. Então, independentemente do que o Palmeiras vai arrumar, apesar do Damião já ter cravado aqui que o Palmeiras vai tropeçar, o Galo precisa vencer os seus 2 jogos para ter a melhor premiação também. Com certeza, sem dúvida alguma. Álvaro Damião está de volta. Segundo tempo do Galo. Vamos falar do time, né? O Atlético pensando nesse fim de semana com algumas possibilidades de ausências ou de retornos. Fala aí, Álvaro. É isso, Cirilo, de volta aqui no Rádio Esportes para explicar com um pouco mais de tranquilidade a situação da defesa do Galo. Jogadores vão treinar à tarde na cidade do Galo e o técnico Luiz Felipe Scolari tem problemas na defesa para escalar o time que joga amanhã contra o São Paulo, 9 da noite, no Gigante da Pampulha, no Mineirão. Quais são os problemas do Filipão? Saravia e Lemos. O Gemerson levou o 3º cartão amarelo. É a ausência certa. Gemerson não joga. Quem entra no lugar do Gemerson? Igor Rabelo. Essa é a primeira opção. E se não der pro Lemos, Hever parece jogar amanhã e enfrentar a equipe do São Paulo às 9 da noite no Gigante da Pampulha. Por que tem que esperar um pouco mais? Porque depende também dos 2 jogadores. Do Lemos, como eu disse, o problema dele sentiu dores no jogo contra a equipe do Flamengo, e com o Saravia, lateral direito, não é diferente. O Saravia também, por causa de dores, será reavaliado à tarde. Para o lugar do Saravia, Mariano estaria confirmado. Para o lugar de Lemos, possivelmente o Hever, inclusive para fazer a última partida dele com a camisa do Atlético. O Hever já havia avisado a diretoria do Atlético que não poderia atuar na partida contra o Bahia na semana que vem, porque ele tem um compromisso com a CBF, tá fazendo cursos na CBF. Não sei se, pelo momento, né, o Atlético podendo até ser campeão brasileiro contra o Bahia, se o Hever repensaria. Mas a partida contra o São Paulo seria a última do Hever com a camisa do Galo. O Hever no lugar do Lemos, no lugar do Gemerson, o Igor Rabelo, e o Saravia deixando o time, entrando o Mariano. Vai depender do treinamento de hoje à tarde, o técnico Filipão, sabendo se poderá ou não contar com o zagueiro Lemos e também com o lateral direito Saravia, Cirilo.
Ô, Damião, deixa eu saber do São Paulo também. Rubem Júnior tá com a gente. São Paulo venceu a primeira vez fora de casa nesse meio de semana. Vem aí como visitante também para enfrentar essa equipe do Atlético, mas numa situação bem mais tranquila, porque se salvou do rebaixamento. Fala aí, Rubem Júnior. Pois é, Cirilo. São Paulo venceu o primeiro jogo fora de casa no Campeonato Brasileiro na rodada passada contra o Bahia. Tem 50 pontos e sonha, quem sabe, com uma posição melhor ao término da competição. O técnico Dorival Júnior, que anteriormente também teve empate contra o Cuiabá, empate contra o Santos, e o São Paulo, que chega numa situação confortável nesta reta final de Campeonato Brasileiro. A delegação que deixa São Paulo dentro de instantes chega por volta de 4h30 em Confins e vai em direção ao novo hotel na Savassi. Sobre a escalação, vai ter a manutenção da equipe, apenas, quem sabe, uma mudança, por exemplo, o Caio Paulista na lateral esquerda e o Luciano no ataque também segue como interrogação. Olha o provável São Paulo para amanhã: Rafael, Rafinha, Arboleda, Beraldo e Wellington, ou Caio Paulista, Pablo Maia, Alisson, Wellington Rato, Lucas Moura e Michel Araújo, com Luciano no setor de ataque. É o provável tricolor paulista. Venceu a primeira fora de casa depois de um longo período no Campeonato Brasileiro, mas uma situação bem tranquila na competição. Tá certo, JVC? Atlético, Álvaro Damião. É isso, Cirilo, de volta para dizer a você que os jogadores do Atlético fazem treinamento à tarde. O técnico Luiz Felipe Scolari comanda treinamento preparando o Galo para a decisão de amanhã contra o São Paulo, às 21h no Mineirão. O técnico do Atlético tem alguns problemas. O Lemos e o Saravia estão no departamento médico, saíram do jogo contra o Flamengo por causa de dores na coxa. Os dois serão reavaliados à tarde. Se não der para o Saravia, entra o Mariano. Se não der para o Lemos, entra o Hever. No lugar do Gemerson, que cumpre suspensão, terceiro cartão amarelo, entra o Igor Rabelo.